Olá, meus amigos, saudações do Evaldo Pimenta. Desde já eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram neste canal. Para mim é um privilégio muito grande a gente ter esta chance de estarmos mais uma vez reunidos aqui para juntos analisarmos as Escrituras. Desde já eu quero lhe pedir que compartilhe esse vídeo só com todo mundo e em todos os meios sociais possíveis. Eu sei que vai ser de grande valia para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Por gentileza, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada e abra comigo no livro de Lamentações, no capítulo de número 3. Nós vamos analisar as Escrituras e o que nós vamos falar nessa noite é algo de suma importância para o seu crescimento espiritual e para que você mantenha uma vida sadia no Evangelho. Lamentações, capítulo de número 3, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 38, que diz assim: Eu sou o homem que viu aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Para que você entenda o que nós estamos lendo, tenho que se colocar em mente que quem está falando aqui é o profeta Jeremias. E ele começa a falar que Deus o colocou em aflição. Mas saiba que todas as vezes que você vê o texto falando que Deus o colocou em aflição, não é de Deus que está sendo falado, porque Deus não aflige ninguém. Aqui é a declaração de um homem frustrado, oprimido e triste, colocando e atribuindo a Deus as suas dores. Então, quando você lê o capítulo de Lamentações, vendo Jeremias falar que Deus está o massacrando, fazendo os seus ossos doloridos, não é de Deus que está sendo falado. É apenas Jeremias expressando a sua inquietação e a sua dor, porque ele estava passando por muita aflição. Jeremias é um profeta que tem uma tendência elevadíssima à depressão. E nas declarações dele, ele se demonstra muito atribulado. E ele começa a escrever isso. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele atribui o furor de Deus a ele, a dor que ele está sentindo, a dor psíquica. Só que Deus não tem furor, porque o furor de Deus seria a destruição. Se Deus é Deus, se ele se enfurecesse com o ser humano, ele destruiria tudo. Mas ele está apenas expressando, utilizando o nome de Deus, a dor que ele está sentindo, a desolação. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões, as minhas prisões, eu me sinto preso. Ainda clamo e grito, e ele exclui a minha oração. Quanto mais eu clamo a ele por ajuda, por estar me sentindo tão oprimido, parece que ele não ouve a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Eu me sinto pisando em calcário terrível. Meus pés doem. Fez tortuosas as minhas veredas. O andar para mim não é prazeroso.
É tortuoso continuar existindo. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Ele atribui a assolação que ele e o povo dele estava passando momentaneamente, nesse momento em que ele escreve este livro, ele atribui isso a Deus, como se Deus estivesse os castigando. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. Eles zombam de mim, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abismo, de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afasta-te da paz a minha alma. Não me sinto com paz, eu me sinto perturbado. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A minha esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, portanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja a esperança. Dê a sua face aos que o ferem, farta-se de afronta, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter o homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Porventura a boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Se queixa cada um dos seus próprios erros. Em algumas traduções, dos seus próprios pecados. Como eu já falei, quem escreveu Lamentações foi o profeta Jeremias. Para que você entenda tudo que nós lemos aqui, é necessário colocarmos em consideração algumas informações importantes. Jeremias, ele começou a profetizar em Israel aproximadamente no ano 540 a.C., no tempo em que o rei Josias governava aquela terra. Ele era filho de sacerdote, o pai de Jeremias se chamava Ilquias, e ele morava no pequeno vilarejo chamado Anatote. Que é Anatote? Anatote era um vilarejo onde moravam todos os sacerdotes. Hoje nós não temos, em alguns lugares no Rio de Janeiro e até em outros estados também, condomínios militares. A terra de era um condomínio de sacerdotes. Existia esse vilarejo chamado Anatote, onde só morava sacerdote. Ali morava Ilquias e Jeremias, o seu filho.
E esse condomínio ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente entre Samaria e aquela faixa entre Samaria e Gate. 5 quilômetros de Jerusalém, ali, é chamada Antiga Terra de Benjamim. Ali era o vilarejo do Anatote. Era um pequeno vilarejo onde moravam os sacerdotes. E ali Jeremias estava com seu pai Ilquias. Como todo filho de sacerdote, Jeremias era para ter se tornado um sacerdote como pai. Mas não há nenhuma epígrafe judaica, nenhum escrito antigo que afirme que Jeremias assumiu o ministério sacerdotal. Ele foi chamado como profeta já muito novo. E assim que foi chamado, o povo daquela terra de Israel, eles viviam em prosperidade. No ano 540 a.C., Israel ainda era uma cidade, era um local próspero. O povo ali prosperava. E Jeremias, muito novo, foi chamado para profetizar contra os erros do povo de Israel. Por que os erros? Porque o povo vivia em prosperidade, mas negligenciavam completamente os mandamentos de Deus, principalmente no que diz respeito ao culto a Ele. Porque os homens estavam vivendo uma perversidade tão grande naquela época que estavam queimando seus filhos em adoração a deuses pagãos. Estavam abertos ao secretismo religioso dos deuses assírios, babilônicos. E Deus usa Jeremias para profetizar aquela nação, dizendo a eles que se eles continuassem negligenciando os bons mandamentos de Deus, eles iriam se perder, iriam para cativeiro, o grande inimigo iria subverter toda a família daquele povo, todos os seus filhos, todos os seus bens. Só que eles não ouviram Jeremias. Havia também naquela terra muitos falsos profetas. Jeremias se levantou contra eles e contra os reis daquela terra, porque cada governante político que se levantava, quanto mais governantes apareciam, mais o povo se perdia, porque eles estavam perdendo a identidade, perdendo a adoração, perdendo os pequenos preceitos de família, de bondade, de misericórdia, e estavam muito abertos a vender os seus próprios irmãos, e Deus estava avisando, olha, não fiquem tão abertos à segregação, porque fazendo isso, a qualquer momento, vocês serão invadidos e serão levados em cativeiro. E Jeremias foi levantado assim para chamar a atenção daquele povo, para orientá-los, para não que eles não perdessem o amor, não perdessem a comunhão, não perdessem aquilo que eles tinham de melhor, que eram suas riquezas em comunidade. Porque ao momento que eles perderam a koinonia e começaram a olhar só para si, cada um para o seu próprio umbigo, cada um para os seus próprios objetivos, eles começaram a se trair uns aos outros. E isso foi abrindo espaço para que eles fossem perdendo cada vez mais a terra, principalmente para os babilônicos. Houve outras nações que invadiram aquela terra e fizeram eles escravos, mas nesse momento, no ano 540, quando Jeremias começou a profetizar, a Babilônia já vinha invadindo aquela terra. Quando chegou no ano 582, que aí Jeremias já tinha profetizado 40 anos aquele povo, aquela terra foi invadida por Nabucodonosor e mulheres foram estupradas, casas foram queimadas, o povo foi colocado como escravo, porque negligenciou aquilo que Jeremias vinha falando. Eles mesmos, havia muitas pessoas ali que venderam a terra deles, que começaram por propina a entregar aonde ficavam os soldados, que ficavam vigiando a cidade para que Nabucodonosor e o seu exército entrassem ali, irmãos traindo irmãos. E tudo foi avisado por Jeremias, e Jeremias passou 40 anos falando com aquele povo, não negligencie os mandamentos do Senhor. Agora, quando ele escreve Lamentações, a terra já está destruída. Ele foi um dos poucos que não foi levado a cativeiro, mas quando ele escreve Lamentações é um conjunto de versos e de poesias
de lamentação mesmo, de reclamação de Jeremias, porque a terra estava assolada. O exército da Babilônia invadiu, destruindo, matando crianças, matando pessoas, estuprando mulheres, fazendo uma coisa terrível naquela terra. Sendo que Jeremias avisou quantas vezes todos os reis posteriores a Josafá, todos os a Amon, Jeremias foi tentando orientá-los, alargarem a politicagem relacional e viverem uma vida íntegra como irmãos, e eles não ouviam a Jeremias. Agora, em Lamentações, Jeremias começa a reclamar como se Deus estivesse o punindo, e punindo aquele povo por eles não terem ouvido a orientação do Senhor. Mas Deus não puniu, porque Deus não pune, o que ele faz é nos orientar. E aí ele começa no capítulo 3, ele continua as reclamações, eu li uma parte apenas, mas ele começa a falar que Deus o castigou e ele se sente à espreita como se as mãos de ferro de Deus estivessem destruindo os seus ossos. O caminhar dele está ferido por pedras, porque ele se sente assim, é um homem contando a sua angústia, as suas mazelas e atribuindo a Deus uma dor que Deus não colocou nele. Agora, hoje, em pleno século XXI, vemos que esse sentimento de Jeremias se repete muitas vezes em cada um de nós. Quantas pessoas dão passos errados na existência, tomam decisões erradas, pagam o preço por isso e logo quando ficam frustradas porque alguma coisa deu errado, elas atribuem a derrota delas a Deus, como se Deus fosse culpado. E acham que Deus está castigando com um braço de ferro. E não é Deus que está castigando. Ela que é o culpado por tudo que está acontecendo. O povo de Israel, no ano 540 a.C., se eles estivessem escutando, se eles estivessem ligados no que Jeremias estava profetizando para eles e obedecessem, eles não passariam pelo que passaram. Aí muitas pessoas ficam naquela, mas Deus não escreve a história? Deus não está no controle de tudo? Sim, Deus está no controle de tudo. Ele controla todas as coisas, mas não da forma em que você acredita. Como Deus controla todas as coisas? Se você olhar com pensamento científico para o movimento de rotação e translação da Terra, 24 horas em torno de si mesma, 365 dias em torno do Sol, a precisão com que esse movimento acontece. E não há nada que consiga mensurar essa precisão. Deus está no controle disso. Mas na sua vida, nas suas decisões, Deus não está no controle. Quem está no controle é você. Tanto que Jeremias ele chega a lembrar-se de quem é Deus. No momento do capítulo 3 que nós lemos, ele está reclamando que Deus o está castigando, mas há um momento em que ele fala de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E ele fala, bom é lembrar das misericórdias do Senhor, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está vendo um homem passando por uma crise existencial porque olha para o lado direito, para o lado esquerdo e não vê perspectivas de melhoras, mas vê apenas o resultado de mais decisões e ele atribui a Deus o castigo e de repente ele cai em si e fala, não, Deus não é culpado disso não, fomos nós que criamos essa mazela, foram as nossas decisões. Isso é a maturidade espiritual, quando você olha para dentro de si e diz, não, o culpado disso não é Deus, sou eu que sou o culpado. Porque no mundo cristão as pessoas tendem a colocar culpa no espiritual, das mazelas que elas mesmas construíram. Quando não é o meu casamento foi destruído, foi o diabo. Ela não soube ser uma boa esposa, nem ele um bom marido. Viviam se degradando dentro de casa, mas rompe o relacionamento, aí vem com aquela história de que não, foi o diabo que acabou com o meu relacionamento. E não foi. O único diabo que acabou com o relacionamento foi você. Você é o seu próprio diabo. Porque você decidiu ser um.
Não é culpa do diabo, também não é culpa de Deus. Ah, saiu da minha vida porque não foi vontade de Deus que estivéssemos. Não, não foi vontade sua. Porque Deus, ele está acima de tudo e de todas as coisas, mas a vontade soberana dele, ele te dá a oportunidade de tomar as suas próprias decisões. A única coisa que Deus faz é te orientar na decisão correta, que vai ser menos dolorosa para a sua existência. Como funciona isso, pastor? É igual casamentos. Muitos, inúmeros casamentos são feitos e arranjados com supostas profecias. E eu já vi em alguns círculos de oração pessoas virem sapateando, falando em línguas, se dizendo tomados pelo Espírito, colocar a mão do rapaz com a mão da moça e dizer, olha, Deus está descendo uma aliança. E eles acreditarem nessa profecia, e demorou 3 meses de casamento e não deu certo. Resolveram separar porque não tiveram... A desculpa foi, houve problema de gênero. Nós tivemos dificuldade de relacionamento, ela grita muito, ele que fala demais, e não deu certo. Incompatibilidade de gênios. E aí separaram. Ah, mas separaram por quê? Deus não falou que era para estar junto, e por que não está junto? Não foi Deus que falou, são as nossas decisões. Uma vez eu dando aula no seminário, um aluno me perguntou, professor, por que a pessoa que não é religiosa, ela prospera mais do que o religioso? E eu fui bem claro na minha resposta. A pessoa que não é religiosa, ela prospera mais porque o religioso espera de Deus e o não religioso não espera de ninguém, ele faz acontecer. O problema do religioso é quando ele se habitola e fala, não, Deus vai me dar, então Deus tem que fazer, não ele. E aí ele não se mobiliza, ele não se movimenta em direção àquilo que ele quer. Ele acha que Deus vai dar tudo de mão beijada para ele. E não é assim que acontece. Existem 2 teorias que falam sobre o domínio de Deus, sobre todas as coisas, o calvinismo e o arminianismo. Eu já estudei todos os 2, mas não abraço nenhuma delas. Por que não abraço? Porque todas elas se contradizem em alguma coisa. Então, como um bom estudioso da palavra, você só tira o que é bom, retém o que é bom, e o que não presta você joga fora. Todas elas são interessantes, o calvinismo é interessante, o arminianismo também. Só que todas as 2 se contradizem em alguma coisa. O que eu faço? Eu só tiro o que é bom, aquilo que bate com o evangelho, o que Jesus ensina, e o que não presta eu jogo fora. Como funciona a multiforme sabedoria de Deus na minha vida? Simplesmente assim. É assim que Deus enxerga. Tudo está patente ao olhar do Senhor. Ele habita a eternidade. E nós habitamos este tempo preso ao 9.g gravitacional, que é o poder gravitacional da Terra. Estamos presos a essa dimensão. Ele está na eternidade. Então, quando ele olha para mim, ele olha para o Evaldo, ele está vendo o dia em que eu nasci, eu agora pregando esta mensagem e o dia da minha morte. Porém, como ele habita a eternidade, ele está vendo o dia do meu nascimento, o meu agora e o dia da minha morte acontecendo ao mesmo tempo. Ele também está vendo uma versão minha elevada ao infinito, tomando qualquer decisão. É por isso que ele chega para Adão e Eva no jardim e diz, olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas se comeres daquele fruto ali, certamente morrerás. Por que ele diz certamente morrerás? Porque ele viu uma versão do homem comendo, mas ele também deslumbrou a versão do homem não comendo. Só que ele se deu a possibilidade de dar ao homem o governo de sua própria vida. Ele decidiu não saber qual a decisão que você vai tomar. Ele sabe o final de cada uma delas. Compreendes o que eu estou explicando? O que a mensagem de Deus nos ensina? Então, Deus sabe o que vai acontecer na sua vida? Não, a sua vida é uma folha em branco, é você que está escrevendo a sua história. Ele sabe ao final de cada uma das tuas decisões, é por isso que ele te orienta a obedecer o evangelho, a olhar com o olhar de Jesus para você não errar o caminho.
Porque senão você vai errar. Pecar significa amartia, errar o alvo. Você vai errar o alvo, você vai pecar. E se você errar, quem vai sofrer é você, se você não obedecer às orientações dele. Pois foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Foram levados ao cativeiro por Nabucodonosor, viram seus filhos serem assassinados. Viram suas mulheres sendo estupradas, perderam sua riqueza, perderam a sua nacionalidade, perderam a sua liberdade durante anos, porque não ouviram a orientação do Senhor. Que orientação você tem ouvido? É da palavra, é da mensagem do Evangelho? De supostas revelações? O que você tem obedecido? O que você tem tido como ponto de convergência? Se você quer prosperar, quer ter uma vida feliz em Deus, obedeça à mensagem de Deus. Sabendo que a sua vida é uma página em branco, é você que está escrevendo a sua história. Por isso, a responsabilidade é sua, não é de Deus. O que está acontecendo na tua vida agora não foi o diabo e nem foi Deus. É você criando tudo isso. São as suas decisões que colocaram você aonde você está agora. Seja decisões boas ou ruins, é você que é o responsável. Então chame a responsabilidade para si. Não, eu errei. Não faça como Jeremias no começo do capítulo que nós lemos. É Deus me punindo. Deus não está te punindo coisíssima nenhuma. É você que está fazendo acontecer dessa forma. Deus sabe o pensamento que tem sobre nós. E pensamento de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos. Um fim maravilhoso. Ele quer te ver bem. Ele é Pai. Ele quer te ver feliz, mas você tem que ouvir a orientação dele e obedecer, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, se você compreende o que está sendo falado, o que está sendo lido, se você está internalizando esse ensinamento e praticando, colocando em prática na vida, pavimentando a sua existência mesmo com esse ensinamento, você vai se dar super bem. A sua vida será melhor. E para ele vencer aquele momento de angústia, porque tudo que ele tinha como ponto de visão acerca de riqueza, tudo que ele viveu no passado tinha sido destruído, ele falou, não, eu vou levar a minha mente naquilo que me traz esperança. Eu vou lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Que tudo que está acontecendo aqui é o homem se queixando dos seus próprios erros, porque foram decisões erradas que nós tomamos, e não é Deus me castigando. Em nenhum momento ele falou que era o diabo também, não. Porque na comunidade evangélica o povo bota a culpa no maligno. É o diabo. Não é Deus. Ah, porque eu caí porque foi o diabo que me tentou. Não, você é o seu próprio diabo. Você tem o poder de mudar a tua história. Só você tem esse poder. Poder que Deus te deu de obedecer. Não, tome essa decisão. Olhe para os ensinamentos do Senhor, para a orientação das Escrituras. E você terá uma vida transformada. Jeremias, ele venceu. Mas venceu lembrando das misericórdias do Senhor. E depois ele faz menção a todos os benefícios que Deus já o fez vivenciar durante a sua juventude. Você tem que começar a lembrar das suas vitórias, daquilo que Deus te deu força para conquistar. Não se deixe abater. Mude o seu vórtice, mude a sua vibração, mude, ainda que a circunstância não lhe permita ver um horizonte, crie o horizonte na tua mente e se alegre em Deus, porque a sua fé aumentada na esperança, ela vai trazer o milagre. Só depende de você. A decisão é sua, é você que cria. E se responsabilize pelos seus atos. Pare, respire, pense, veja como você vai sair desse buraco que você se meteu. Essa é a palavra que Deus colocou para Jeremias orientar aquele povo. Que Deus possa nos abençoar e te abençoar. Que Ele possa te dar sabedoria para que você tome as decisões de forma correta, de forma saudável. Que você possa voltar à sobriedade espiritual. Infelizmente, há muitos doentes, espiritualmente falando. Pessoas que estão caminhando na fé cristã, mas estão doentes. Estão enfermas de alma. E é um momento de cura.
É o momento de Deus restaurar a sua mente. E ela só vai conseguir ser restaurada quando você se ligar na palavra, levar a sério os ensinamentos de Jesus e do Evangelho. Não se permita ser enganado de maneira alguma. Mude as suas atitudes agora, comece agora. Você vivenciará milagres extraordinários. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fique na paz e não deixe de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.